Eu só queria compartilhar com os irmãos. Eu acho que alguns não viram ainda a frase que nós colocamos aqui na nosso Aron HaKodesh, né? A Arca da Aliança. Essa frase ela tem um significado muito profundo que eu ensinei na semana passada, né? Está descrito em Êxodo capítulo 34, verso 6, que quando Moisés está clamando pela nação de Israel para que Deus perdoasse a nação de Israel pelo pecado de bezerro de ouro, Deus se revela a Moisés e ele, ao ver a revelação de Deus, ele pronuncia essa frase, né? Ali em cima está escrito Adonai, Adonai El Harun, Vehanun, Ere Apaim, Vehestet, Vemit. O significado é Adonai, Adonai é o nome do Senhor, El Harun, quer dizer compassivo, Vehanun, e gracioso, Ere Apaim é tardio em ira, Verav, Vehestet, Vemit, cheio de graça e verdade. É o que está escrito. Então, isso aqui eu ensinei fazendo uma conexão lá com João, que aqui quando Moisés visualiza, ele visualiza a graça de Deus revelada em Yeshua HaMashiach, em Jesus, o nosso Messias, né? E logo embaixo está dizendo que a Torá é a árvore da vida para aqueles que nela se apegam e os seus caminhos são bem-aventurados, que é Provérbios capítulo 3, verso 18. Então, só para que vocês tenham ciência e conhecimento. Pastor Recido, que o Eterno te abençoe, te ilumine com sabedoria e graça e que sejamos edificados pela palavra de Hashem, tá bom? Meus amados, que a graça bendita e gloriosa e esta grande paz que excede a qualquer entendimento possam nos cobrir como um manto sobre cada coração nesta noite. Eu me sinto sempre desafiado. Roberto sabe disso. Até brincando com ele eu disse: Roberto, se eu pudesse, eu abria ali a arca e entrava ali dentro e me escondia. Porque pelo menos ali eu estou escondido mesmo. Mas os compromissos nós não podemos nos acovardar. É sempre um privilégio e nós somos edificados quando falamos, somos edificados também quando ouvimos. E eu me alegro muito e me alegrei muito pela manhã no ouvir da palavra, principalmente quando falava a respeito do nome de Deus. Foi maravilhoso, maravilhoso porque sempre nos enriquece. Mas neste momento tomamos, desde quando nós recebemos a intimação pelo Roche de podermos trazer a palavra, nós começamos a ver no nosso coração as pragas, as 10 pragas. Não vamos falar de política, principalmente do Brasil. Vamos falar a respeito de uma situação que o povo de Israel pôde vivenciar, e aqui nós vemos a manifestação gloriosa das mãos do nosso Eterno. Quando o povo de Israel saiu de Canaã, e foram em número de 75 pessoas, a terra do Egito, tudo providencial por parte do Eterno, e ali estava Yosef, não como escravo, mas estava já na função de um governador, e ali ele, depois de todos os acontecimentos, ele se revela, e ele cai na graça do faraó e recebe uma das regiões, considero a melhor, porque aquela região da foz do rio Nilo, e ali eles fundaram o seu vilarejo, e esse vilarejo cresceu num período de 430 anos, e Faraó, que não conhecia José, começou a oprimir o povo, e ali eles começaram a clamar. Nesse período, Moisés estava já em Midian, quando o Senhor, que o havia escolhido, foi buscá-lo para que ele viesse numa função de legislador e também numa função de libertador e líder do povo de Israel. Eu quero ler com os irmãos no capítulo de número 6 até o verso 8. A palavra do Senhor
Eu quero ler o versículo 1, que é o final da paraxá anterior, e depois eu continuo com o início da paraxá Vaerá, capítulo 6, de 1 a 8 de Êxodo, Shemot, que diz: Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir, sim, por mão poderosa os lançará da sua terra. Falou mais Deus a Moshe e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tira de debaixo das cargas dos egípcios. Amado Senhor, nós exaltamos o teu nome. Temos ouvido louvores direcionados ao teu trono de graça. Mas neste momento pedimos a unção e a iluminação do teu Santo Espírito, para podermos falar não de nós mesmos, mas queremos falar do Senhor, para que edifique a minha vida e a vida da tua congregação. É a nossa oração em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, o livro do Êxodo nos conta a história da saída do povo de Deus do Egito para a terra da promessa. Sabemos que desta história, na sala de crianças, como foi hoje de manhã, bem enfatizado, e aprendemos sobre as 10 pragas e de como Deus envergonhou e libertou o povo bravamente. No entanto, hoje quero detalhar melhor sobre as pragas e mostrar a todos que em cada praga Deus estava desafiando um Deus egípcio. Farei tudo de forma bem sucinta, com o objetivo de falar apenas sobre os deuses a qual e também as suas funções. No verso de número 14 do capítulo 7, a palavra nos fala desta maneira: Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar o povo ir. Neste momento, Deus envia uma primeira praga, a praga sobre o rio Nilo. E esta praga, ela vai de encontro àquilo que para os egípcios era algo primeiro, algo de extrema importância. Até eles usavam uma expressão: o Egito veio do Nilo. O Nilo era para os egípcios como algo de extrema santidade, de extrema reverência, deveria ser reverenciado. Todos reverenciavam o Nilo. E neste momento, nós vemos que o Senhor
se levanta, primeiramente, mostrando para os egípcios que aquilo que eles adoravam, que para o Senhor, nosso Deus, é abominação, que nós não devemos adorar homens, nós não devemos adorar algo inanimado, nós não devemos adorar pássaros, nem animais, nem os astros, devemos adorar somente a um. Como disse Yeshua, aquela mulher, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele deve ser adorado em espírito e não com uma representação, tendo esta representação como um Deus. O Nilo, para os egípcios, era como um Deus. Se vocês olharem através de uma foto de satélite, vocês observarão que o Nilo, ele tem à sua margem toda a habitação dos egípcios, porque eles confiam, a parte fora daquele limite é um deserto, mas ali eles habitam. E há uma festa muito grande quando há as enchentes, e ali eles adoram. Naquela época, sim, hoje, quem sabe, não é? Mas uma coisa é certa, nós vemos que o Senhor, Ele fez uma praga contra o rio Nilo. E o Nilo passou por um problema seríssimo. Qual foi o primeiro problema? O Nilo se transformou em sangue. Em sangue. E nós vemos, meus irmãos, que algo se transformar em sangue, o sangue ele tem um tempo de duração. Quando passa aquele período, ele começa a ficar fétido, ele começa a ficar apodrecido, ele começa a ficar insuportável. Certo dia, ouvindo uma pregação com respeito àquele momento da Páscoa, quando os animais, os cordeiros, eram levados para o templo, e havia a tubulação que jogava o sangue para fora do santuário, e lá naquele vale era derramado sangue, e aquele pregador ele dizia: não pense você que era simplesmente algo esplendoroso, algo lindo, mas era algo fora, algo fétido, algo terrível, porque o sangue, ele tem um cheiro peculiar, e ele, quando chega a um certo tempo, ele começa a exalar mau cheiro. E aqui nós vemos que o rio Nilo, ele passou por esta experiência por causa da mão de Hashem. Deus mostra a Rapti, que era o Deus chamado Nilo, que ele é o Senhor sobre a natureza, e o Nilo está nas mãos dele. O povo passou necessidade. Depois vieram a praga das rãs. Êxodo 8, verso 1. A palavra do Senhor diz: depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim disse o Senhor, deixa o meu povo ir, para que me sirva. E se recusarem deixá-lo ir, eis que ferirei a terra com todos os seus termos, e o rio criará rãs que subirão e virão à sua casa e aos seus dormitórios e sobre a sua cama e as casas dos seus servos, e sobre todo o povo, e os teus fornos, e as suas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti, e sobre todo o povo, e sobre todos os teus servos. Disse o Senhor a Moisés: as rãs dominaram o Egito. Meus irmãos, esta praga, ela atua também de uma maneira grandiosa. Deus estava dizendo àqueles que acreditavam na provisão pelo Nilo, e a rã, ela era considerada um Deus, e quando havia sequidão,
Isso é coisa até ridícula. Os egípcios ficavam de cócoras, imitando uma rã, cantando como uma rã, pulando, saltitando, para atrair chuva, para que viessem as chuvas para salvar o povo da fome. Isso era o que eles faziam, adorando esse Deus que eles chamavam de Hecht, Deus Rã. Mas o Senhor, Ele feriu o Deus da fertilidade dos egípcios, o Deus Nilo e também a deusa Rã. Depois nós temos algo que dessas duas manifestações de Deus, os magos do Egito, eles imitaram a Moisés e a Arão, ao ponto de transformarem aquilo que o Senhor havia feito por Moisés e Arão, algo parecido. Mas quando chegou nessa praga, a praga dos piolhos, eles não conseguiram mais fazer nada. Eu quero ler o 8:19 de Êxodo, que diz assim: então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Por quê? Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara, fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Irmãos, não sei se você já teve a oportunidade de viver uma vida de pobreza, de falta de asseio. Eu já estudei em escolas que havia catação de piolho na cabeça das crianças. Quem já teve experiência de estudar em escola assim? É terrível, irmãos, porque era praga, mas não se comparou com esta praga. Quando Arão feriu a terra com a vara, a terra, o pó da terra se transformou em piolho. Todos os povos, todas as pessoas do Egito ficaram piolhentas. Vamos usar essa expressão, piolhentas. Irmãos, olha a situação e a nojeira, o asco de uma pessoa cheia de piolho convivendo com outra pessoa cheia de piolho. Mas a mão do Senhor estava estendida. Mas quando os magos intentaram imitar, eles não conseguiram. Porque tem algo que acontece nesta maravilha que eles não conseguiram. A vara de Arão, que é o símbolo desta palavra, a Torá do Senhor. E não há nada neste mundo que possa afrontar ou imitar a palavra do Senhor. Quando o cajado tocou, os piolhos apareceram e eles não puderam enfrentar e imitar, fazendo piolhos surgirem, ou tentar acabar com os piolhos. A mão de Deus, quando agem, não há ninguém que possa impedir, e não há ninguém que possa imitar o Senhor. Teve um homem que chegou a Pedro e disse: olha, eu te dou um dinheiro, para que você me venda esse dom, para que eu possa fazer, quem sabe até parecido com você. Mas o que foi que Pedro respondeu? O teu dinheiro sirva para a tua perdição, porque cuida você de querer comprar as coisas do Senhor com dinheiro. As coisas do Senhor não se compra com dinheiro. De graça recebestes, de graça dai. É a palavra do Senhor. E aqui nós vemos, meus irmãos, que esta palavra, ela simbolizada pelo cajado, e o cajado sendo a palavra, ele é inimitável. O Senhor, quando age,
ele só age de um modo específico. Ele age de um modo específico, num momento específico, numa hora específica, para alguém com uma necessidade específica. Ele tem uma resposta, e aquela resposta que cabe certinho dentro da nossa necessidade. Para os egípcios veio a mão de Deus dizendo para este Deus: olha, o maior não é você, o maior sou eu. Porque aqui, irmãos, estava sendo representado um Deus maligno. Um Deus maligno, um Deus que envolvia magia. E o Senhor está acima da magia. E este Deus que envolvia magia, ele tinha como que, quando alguém estava cometido, dizia: essa pessoa está amaldiçoada por esta tal magia. Mas aqui nós vemos que toda a nação do Egito estava amaldiçoada com estes piolhos. E a mão de Deus, ela estava estendida para dizer: o maior é o Senhor. Ele está acima da força de Faraó. E meus irmãos, e nós vemos a quarta praga. A quarta praga é a de moscas. Essa misericórdia é terrível. Eu até brinco quando estou num certo momento em casa e surge uns aviãozinhos, e esses aviões terríveis que eu não suporto. Ele chega ao ponto de pousar em lugares que nós não queremos. E ele traz micróbios, bactérias, doenças. E nós vemos, irmãos, que a praga de piolhos veio. E o texto está no capítulo 8, de 20 a 23. Diz a palavra do Senhor: disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas, e diz-lhes: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir, para que me sirva, porque se não deixar ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e tuas casas e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, eis que o meu povo habita, onde o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Eu porei a separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Eu não sei se você já chegou a um certo lugar e encontrou esse lugar repleto de moscas. Na hora do almoço, na hora do lanche. É terrível. É terrível. É nojento. Mas aqui era um enxame, era terrível, irmãos. Irmãos, eu morei e pastoreei como missionário no Mato Grosso. E eu pude ver, aquela minha esposa, a irmã Fátima, sofreu demais. E descia sangue nas pernas dela, porque tinha uma moscazinha pequenininha chamada mutuca. Mas a mutuca lá do Mato Grosso não é a mutuca daqui. A mutuca do Mato Grosso, ela é grande. E ela, quando ela morde, ela não pica, ela morde. E ela tira o pedaço de carne. E no momento que ela tira o pedaço de carne, o sangue desce. E quantas listas de sangue não ficou na perna da minha esposa por causa da mutuca. E os irmãos pensem, uma nação toda, em casa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, no templo deles, cheia de moscas, tudo mandada por Deus. O povo estava completamente arrasado. Deus estava afrontando esse Deus também, porque Deus é Deus sobre todos os deuses. Deus é maior do que todos os deuses. E nós vemos, irmãos, que esse soberano Senhor, ele pisou esse Deus falso,
Deus Pitá, Deus Criador, para eles do universo, o Deus verdadeiro enviou moscas sobre todo o Egito, e ele nada pôde fazer. Quem é o único Criador do universo? É o nosso Deus. Jesus Cristo, Yeshua, chamou o príncipe das moscas de Baal-zebub, porque junto com os enxames de moscas estavam quem acompanhando? Demônios. Baal-zebub estava liderando. E eu digo, irmãos, até para agir, o diabo só age quando Deus permite. E nesse momento Deus abriu a porta da permissão e ele veio contra o Egito, mas contra a terra de Gósen não. O povo estava tranquilo lá. Então Deus pisou esse Deus. Tumores e úlceras. É por isso que eu falei sobre a mordida da mutuca. Depois vieram os tumores e úlceras. O Senhor desafiou uma outra deusa, a deusa Ísis, que era considerada uma mãe, que era considerada a deusa da fertilidade, a deusa que socorria o aflito, a deusa que solucionava até o problema do enfermo. Mas neste momento ela não pôde fazer nada, porque depois da mosca veio agora a praga contra ela, porque os tumores e a úlcera vieram e ela não pôde fazer nada. O Senhor estava humilhando Ísis. Estava humilhando Ísis. O desafio a Ísis, senhora da medicina, deusa da cura e dos remédios. Parece que os egípcios clamavam em vão para a cura dos tumores e úlceras que Deus colocou sobre eles. Amiga dos escravos, dos pescadores, dos artesãos, modelo de mãe e esposa ideal, deusa da fertilidade e também mãe de Horus, um deus lá do Egito. As enchentes do Nilo eram as lágrimas de Ísis. Casou com o irmão dela, segundo a mitologia, chamado Osíris. Incesto. Mas a sétima praga fala sobre trovões e saraiva. Aí o Senhor vai agora contra um outro deus egípcio chamado Raspu. Deus muito importante, já que controlava a chuva, o vento, os trovões. Então era ele quem decidia se as plantações seriam bem regadas ou não, além de controlar os desastres ambientais e tudo mais. Mas um Deus que ficou de pés e mãos atados na defesa dos seus fiéis. Capítulo 7, verso 22, diz assim: porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endurecia e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Então, diz assim a palavra, dessa maneira: disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, toma a vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre suas correntes, sobre seus rios e sobre seus tanques, sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se torne em sangue e haja sangue sobre toda a terra do Egito, e assim os vasos de madeira como os de pedra. Moisés, pulei um ponto, irmãos. Pulei um ponto. Praga de saraiva, é o verso 22, capítulo 9, verso 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e haverá uma saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado, sobre toda a erva do campo, e sobre a terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraivas, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Chuva de pedra e gelo caiu sobre a terra do Egito. Por que eu falo sobre pedra e gelo? Porque os estudiosos diziam que nessa época houve a erupção de um vulcão chamado Santorini. E esse vulcão provocou tudo isso.
provocou tudo isso. Se provocou tudo isso, mas não provocou tudo, porque o Senhor, Ele estabeleceu planos para que algumas coisas acontecessem, outras não. O Senhor determinou que só o Egito sofresse, a terra de Gósen não. E a terra de Gósen ficava próxima do mar, e bem mais próxima do vulcão Santorini. O vulcão Santorini fica na região da Itália. E meus irmãos, é uma realidade o que o Senhor estabeleceu, Ele foi glorificado sobre os deuses adorados do Egito. O verso 8 fala sobre a praga de gafanhotos, capítulo 10, 7 a 11. Diz assim: e os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de ser por laço? Deixa aí os homens que sirvam ao Senhor seu Deus, e ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e disse-lhe: ide, servi ao Senhor vosso Deus, quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos, com nossos velhos, com nossos filhos e com nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e os vossos filhos. Olhai que há mal diante de vossa face. Não será assim, andai agora vós, varões, e servi ao Senhor. Por isso é que pediste. E os lançaram da face de Faraó. E nesse momento vieram, irmãos, a praga dos gafanhotos. Quem já viu praga de gafanhoto é terrível. Praga de gafanhoto come tudo. A saraiva veio e destruiu a lavoura. O que ficou de árvores, vieram os gafanhotos e comeram tudo. Comeram tudo. Porque Deus estava mostrando ao Deus que ele adorava, o Deus chamado Mim, que era parecido com um gafanhoto. Esse Deus foi derrotado pelo Senhor. Na nona praga, 3 dias de trevas. Aqui nós vemos algo parecido com a pessoa de Yeshua. Só que o Senhor desceu ao inferno, como diz a palavra, e pregou os espíritos em prisão durante quantos dias? 3 dias. Desceu ao inferno significa desceu à região de trevas. Como eu falei, eu não creio que houve salvação, não é retorno, techuvá, não. Somente daqueles que morreram crendo que o Senhor era o Senhor, e de que o Senhor enviaria o Messias. Eles, no dia da ressurreição do Senhor, eles ressuscitaram e foram vistos os seus corpos na cidade santa. Está escrito na palavra do Senhor, não é? Agora, irmãos, neste momento, 3 dias de praga, o Deus Ra, o Deus Sol, foi humilhado, porque não foi ele que provocou, foi o Senhor que apagou a luz do sol, para que tudo ficasse em trevas durante 3 dias. Esta praga, irmãos, é quase que a preparação para a 10ª praga, porque numa pancada só, Deus humilhou o Deus criador deles, o Deus Sol, mas ao mesmo tempo humilhou o seu representante aqui na terra, que era chamado de Faraó. Porque a palavra do Senhor fala, no verso de número 11, capítulo 11, verso 1, e o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga tereis sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixarei ir daqui, quando eu vos deixar ir totalmente, e a toda a terra, toda a pressa vos lançará daqui.
Fala agora aos ouvidos do povo que cada um varão peça ao seu vizinho e cada mulher a sua vizinha vaso de prata, vaso de ouro. E o Senhor deu graça ao povo, e os egípcios entregaram tudo aos varões de Israel. Isso aconteceu, irmãos. Eu vou mostrar uma coisa de um escriba. Esse escriba, ele é da 19ª dinastia. 19ª dinastia. E tem um papiro no Egito, o papiro de Ipúver. Ele reclama, ele diz desta maneira: os estrangeiros vieram para o Egito. Eles têm crescido e estão por toda parte. O Nilo tornou-se em sangue. As casas e plantações estão em chamas. A casa real perdeu todos os seus escravos. Os mortos estão sendo sepultados pelo rio. Os pobres estão se tornando os donos de tudo. Os primogênitos dos nobres estão morrendo inesperadamente. O nosso ouro está no pescoço dos escravos. O povo do oásis está indo embora e levando provisões para o seu festival religioso. Isso é um ímpio, um escriba do Egito. Escreveu para Faraó, dizendo esta situação. E aqui nós vemos, irmãos, que aqui, de um modo alá egípcio, ele faz com que todos os milagres e maravilhas que Deus derramou sobre o Egito são escritos aqui, através desta carta que ele mandou para o rei. Irmãos, não adianta ninguém querer ofuscar a realidade do Senhor. Se sabe que até mesmo os cavalos e cavaleiros do Egito, até mesmo rodas e bigas foram encontradas no Mar Vermelho. E nada pode mudar esta realidade, porque o que Deus faz, não adianta o homem ímpio querer, os céticos querer mudar e dizer que é uma invencionice da história do povo judeu. Não, é uma realidade que a própria história está se encarregando de mostrar a verdade aos homens desta terra. Você só precisa pesquisar e ver que o que Deus fez com o povo de Israel, libertando o povo de Israel e derramando as pragas sobre o Egito, é uma realidade, e é uma realidade que até o ímpio, ele testemunha a realidade de Deus. Não adianta ninguém correr da presença de Deus. Deus é Deus. Queira o homem invente de negá-lo, mas Deus sempre será Deus. Deus poderoso, o Deus de Israel. Que o Senhor nos abençoe. E eu quero dizer para vocês, é melhor servir a esse Deus, porque nós sabemos que Ele é verdadeiro e real. E Ele não somente derramou pragas para castigar um povo, Ele derrama seu Espírito sobre cada um de nós. É somente nos colocarmos na presença dEle e nos colocarmos nesta palavra, Yud, Rei, Vav, Rei. Durante 430 anos, Israel ouviu um Deus histórico, que operou na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas agora, através da revelação a Moisés, ele ouviu o nome do Senhor, que pode todas as coisas. Yud, Rei, Vav, Rei é esse nome poderoso que opera maravilhas. E que nós podemos sentir no louvor o mover dele na nossa alma. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, derramarei e darei para vocês o meu Espírito. A razão de nos alegrarmos, como aqueles dois que desciam de Jerusalém se alegraram, não nos ardia o coração
quando Ele falava conosco, esse mesmo Deus que falou com Moisés na sarça, Ele fala conosco através de um louvor, através de uma oração, através de uma mensagem e através dos fatos ocorridos, ainda que multidões e multidões caiam tombando diante da ira do nosso Deus. Mas é um milagre que nós, como povo dele, temos que glorificá-lo, porque Ele é o Senhor. E nós um dia estaremos diante dele, dizendo: Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.